Então a gente vai criar aqui um novo script no Python. Então aqui eu tenho um novo script criado. Lembrando que antes de rodar a gente precisa salvar. Então a gente vai começar aqui criando uma variável. Então eu vou digitar aqui x igual a 1. O que acontece aqui? Eu tenho uma variável do tipo inteiro. Já que a declaração de variáveis no Python é feita de forma implícita, aqui ele vai criar uma variável do tipo inteiro. Se eu colocar um valor decimal, por exemplo 3.13, ele vai criar uma variável do tipo ponto flutuante. Agora, se eu colocar um texto entre aspas, que pode ser aspas duplas ou aspas simples, por exemplo, Python ou m igual a Python, nesses dois casos aqui, ó, eu vou ter uma variável do tipo texto. Aqui eu coloquei aspas duplas, aqui aspas simples, né? Então aqui eu tenho uma variável m do tipo texto e aqui eu vou ter a mesma variável. Né? Aliás, como está com o mesmo nome, ele vai inclusive sobrescrever, né? Ele vai apagar a posição da memória, ele vai reutilizar a posição da memória. Uma variável do tipo lógica, né? Então eu posso criar aqui, por exemplo, w igual a true ou y igual a false. Então, o Python é sensível a caixas alta, caixa baixa, né? Letras maiúsculas e minúsculas, então você tem que colocar aqui o true com a primeira letra maiúscula, a mesma coisa para o false. Assim ele vai entender que é uma variável lógica. Se eu executar esse programa agora, a gente não vai ver nada, né? Ele vai simplesmente criar as variáveis. Então a gente pode usar aqui a função print que nós falamos. Eu vou imprimir aqui uma das variáveis, eu vou imprimir aqui a variável y. Então agora eu posso salvar, né? Eu vou teclar aqui Ctrl S. Ele vai me pedir aqui para mim salvar este arquivo. Eu vou salvar ele com o nome de 2.2. Variáveis e objetos, e salvo, né, o arquivo salvo eu posso rodar ele teclando F5. Então vejam, ó, ele abriu aqui o shell do Python, executou, ele criou todas as variáveis e aqui ele executou a função print. Todas aquelas variáveis foram criadas, a posição de memória ela foi preenchida com os valores, mas a gente não visualizou esses valores porque a gente não executou nenhum comando para visualizar essas informações. Então eu vou voltar aqui no meu script e eu vou mostrar que você pode utilizar o Python como se fosse uma verdadeira calculadora. Então eu vou apagar aqui para deixar mais claro, mais fácil. Ó. Então eu vou digitar aqui x igual a 10, y igual a 20 e z igual a 100. E eu vou criar uma outra variável aqui que vai ter o resultado de uma operação aritmética entre essas variáveis que eu acabei de declarar. Então o w vai ser x mais y. O y aqui tem que ser minúsculo, né, como eu declarei a variável, vezes z dividido por 100. Então ele vai resolver essa operação aqui, vai colocar o resultado dentro da variável w. Só que, obviamente, eu tenho que mostrar esse resultado. Então eu vou digitar aqui print w. Vou salvar, né? Eu preciso sempre salvar e vou executar. Então vejam, ó, ele me imprime aqui, ele gera no console o resultado dessa operação como 30. Além de exibir variáveis no console, eu posso exibir qualquer tipo de texto. Então, por exemplo, aqui eu vou continuar aqui o código e vou digitar aqui print e eu posso botar uma constante, aqui um valor constante, né, que não está dentro de uma variável. Então, vou digitar aqui este texto será impresso no console, né? Você vai ver esse texto no console. Aqui, ó, eu vou imprimir diretamente uma variável. E eu posso imprimir várias coisas ao mesmo tempo. Eu posso misturar constantes e variáveis, ó. Então eu vou digitar aqui texto e duas variáveis.
dois pontos, espaço. Então, os outros objetos que eu quiser imprimir, eu separo por vírgula. Então, aqui eu vou imprimir o x, aqui eu vou imprimir uma outra constante, que vai ser uma vírgula, para separar as variáveis, e aqui eu vou imprimir z. Então, vejam que interessante, ó. Eu tenho uma constante, texto, e duas variáveis, dois pontos, imprimo a variável x. Aqui eu tenho um texto, que é uma vírgula, para separar as duas variáveis, e aqui z. Então, obviamente que estes valores aqui, esta string e esta outra aqui são constantes, elas não vão mudar. O x e o y, ele vai imprimir, ele vai gerar o valor que está dentro das variáveis. Então eu vou salvar, Ctrl S, e vou executar. Então vejam aqui, ó, ele imprimiu este texto, será impresso no console, ele imprimiu a variável 10, e a última função print ali que nós misturamos, né, constantes com variáveis, né, texto de duas variáveis, 10,100. Uma outra coisa importante aqui no Python é a gente saber o tipo da variável. Então eu vou criar de novo aqui a variável m, que vai ser texto, né? E eu vou digitar aqui, ó, type m, né? Assim eu vou saber o tipo dessa variável. Aqui também eu vou digitar type x. Então a gente está vendo aqui que o m, ele vai ser criado como string, e x nós criamos lá em cima, né, como inteiro. Só que, obviamente, que eu tenho que colocar a função type dentro de print para que eu possa ver o resultado no console, né? Então eu vou colocar aqui as duas funções print, vou salvar e vou executar. Então vejam aqui, ó, ele está nos mostrando que a classe, o tipo do primeiro é string e a classe do segundo é inteiro, ou seja, é um objeto do tipo inteiro. A gente viu também, a gente falou também da entrada de dados, né? Então vamos ver um exemplo aqui de entrada de dados. Então eu vou colocar aqui um texto informativo, print, informe o valor. Então é um texto informativo para o usuário ver, né? Então eu vou criar um objeto e para a entrada de dados eu uso a função input, né? De entrada, input, entrada, ok? Então o valor que o usuário entrar, ele vai ficar armazenado na variável no objeto i. Vamos ver qual é o tipo de objeto que ele vai gerar. Então type i, eu estou fazendo um print type i, para a gente ver como que esse objeto foi criado pelo Python. Então eu salvei, então vejam aqui, ele está pedindo para mim informar um valor, eu vou informar um valor 10, então vejam, a classe é texto, é string, mesmo tendo informado um valor inteiro. Tá? Então a função input, né, a função input de entrada sempre vai criar um objeto do tipo texto, um objeto do tipo string. Então eu posso usar, neste caso, conversão de valores, funções de conversão de valores. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou continuar o código aqui, ó. Eu vou criar uma variável var, que vai receber diretamente input, informe o valor. Vejam que agora eu estou colocando a mensagem junto com a função input, né? Eu posso fazer isso. Aqui a gente colocou uma função print para mensagem e depois a gente leu. Aqui a gente está fazendo junto, ó. Estou colocando a mensagem junto com input. O que eu vou fazer depois que eu receber o valor? Eu vou transformar essa variável para o tipo inteiro, int var, ok? Então, usando a função int var, eu transformo ela para inteiro. Obviamente que eu tenho que informar um valor inteiro, senão eu vou ter um erro. E aqui eu vou usar de novo print type var, para a gente verificar se a conversão foi bem sucedida. Eu vou apagar aqui esse primeiro código, senão ele vai solicitar a entrada duas vezes e vai dar confusão, ok? Então eu vou executar. Então, ó, ele está pedindo para mim informar um valor, eu informei o valor 10, e vejam, a conversão aqui foi feita com sucesso. Ele está dizendo que a classe dela agora é inteiro. Antes a gente viu que a classe era texto. Da mesma forma, eu posso fazer a conversão para texto, né? Ou eu posso fazer a conversão para float, né? Então eu vou fazer aqui uma conversão da mesma variável para float. Então eu vou colocar aqui float var,
Eu vou fazer aqui um print, type, var. Então, a última saída lá do meu console tem que ser um tipo float, né? Vamos ver se a gente fez tudo certo. Então, aqui eu vou informar o valor. Então, veja, a última saída foi float. Então, ele converteu com sucesso o valor para ponto flutuante. O último item que a gente vai ver aqui nesta aula, neste vídeo, são os comentários. Então, ó, se eu colocar aqui o sustenido, este código é um comentário. Então, este código aqui, esta linha, ela vai ser ignorada pelo interpretador, ela não vai ser executada. Eu posso colocar qualquer informação aqui. Agora, se eu fizer assim, x igual a 10, e depois eu colocar este código é um comentário, o que que acontece? Esta parte do código aqui vai ser interpretada, né? Ela vai ser executada pelo interpretador. A partir daqui não, ou seja, a partir do sustenido não há mais interpretação do código, é comentário. E se eu quiser fazer um comentário em várias linhas, né, eu tenho duas formas. Eu posso botar o sustenido em cada linha, ou eu posso colocar 3 aspas simples. Então eu coloco aqui, começa um comentário. Aqui o comentário continua. E aqui o comentário termina. Então eu coloquei aqui as 3 aspas simples, então eu poderia ter várias linhas aqui entre o início e o fim do comentário. Então este código aqui, se você salvar e executar agora, todo esse código que está comentado ali, que está como comentário, ele não é executado. A única parte aqui desta região toda aqui que é considerada pelo interpretador é esta aqui, x igual a 10, porque está antes do sustenido. Agora, se eu viesse aqui, ó, nesta região e colocasse x igual a 10, obviamente que isso aqui não ia ser interpretado, não ia ser executado pelo Python.